Sejam bem-vindos a essa série de mensagens cujo tema central é a Igreja Católica Romana à luz da Palavra de Deus. Meu nome é Ezequiel Gomes e eu vou dirigir um estudo a respeito de inúmeros aspectos do catolicismo romano à luz da Bíblia, identificando desde já esta fonte como a fonte suprema de autoridade e verdade. Hoje nós vamos estudar o tema: o Papa é o Anticristo? O conceito de um anticristo é um dos conceitos mais mistificados do Novo Testamento. Existem inúmeras teorias a respeito do que seja o anticristo, ou de quem seja o anticristo, ou qual sistema de crenças, religiões, práticas, políticas pode estar por detrás da imagem usada na literatura joanina. É interessante pensar também que existem outros textos da Bíblia que provêm alguma forma de informação ou contextos nos quais a ideia de um anticristo é fundamentada ou estabelecida. Um fenômeno interessante entre as religiões em geral em relação a esse assunto é que comumente uma igreja acusa a outra de ser o anticristo ou de ser anticristo. De forma que os católicos acusam os protestantes, evangélicos e demais cristãos de estarem sob a influência do anticristo, se afastando da igreja verdadeira e apostólica e católica e etc. Os protestantes, por sua vez, vão acusar a Igreja Católica de ser o anticristo que se afasta da palavra de Deus, da verdade de Deus e etc. Esse é um fenômeno interessante e generalizado. Também, muitos grupos protestantes acusam uns aos outros de estarem agindo sob a influência do anticristo, de forma que se torna interessante e importante analisarmos esse assunto à luz da palavra de Deus. Abre a sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e nós vamos estudar um pouco alguns textos que não trazem a palavra anticristo, mas que provêm alguma forma de informações e contextos nos quais essa ideia pode ser melhor compreendida. Nós vamos ler os versos 3 e 4 desse segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, onde Paulo adverte dizendo assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O contexto desse texto indica que Paulo está falando da volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo. E ele afirma aos Tessalonicenses que eles não deveriam ser enganados de modo nenhum sobre a volta de Cristo, porque eles já estavam informados pelo que Paulo havia pregado para eles pessoalmente, que antes da vinda do Senhor haveria uma apostasia. A apostasia é uma experiência terrível, na qual os seres humanos conhecem a verdade do Evangelho, experimentam os poderes do Evangelho na cura das suas almas, dos seus corpos, dos seus corações, das suas famílias, pela obra do Evangelho. E então, por causa das pressões da sociedade e do pecado, apostatam, abandonam o caminho estreito e voltam ao caminho largo do pecado, da maldade, da perdição. Essa certamente é uma experiência terrível. E Paulo adverte que o cristianismo veria uma apostasia antes da volta de Jesus. Paulo também afirma que essa apostasia iria revelar o homem da iniquidade, o filho da perdição. E essa figura é comumente associada ao anticristo. Essa ideia de filho da perdição, ela só ocorre em um outro texto bíblico, no qual Jesus, orando ao Pai em João 17, diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 17, verso 12.
A grande maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que Jesus estava fazendo referências aqui a Judas, a alguém que andou com Cristo, que conheceu a Cristo, que estava no grupo íntimo de Cristo e foi infiel à presença de Cristo, à verdade de Cristo, e apostatou da verdade, se entregou ao mundo, se entregou ao pecado, se entregou ao diabo. De forma que o filho da perdição que haveria de se manifestar deve ter também essas mesmas características. Um cristão que conhece a palavra de Deus, que tem acesso à palavra de Deus, mas que, de forma inexplicável e terrível, prefere o mundo, prefere o pecado, prefere o diabo. Paulo diz que esse filho da perdição, ele iria se opor a Deus, se levantar contra Deus, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse ele mesmo o próprio Deus. E aqui estão algumas das características do anticristo que não podem ser negadas. A partícula anti não significa somente contra, mas sim aquele que está contra algo se colocando no lugar de algo. De forma que a ideia do anticristo é que ele está se levantando contra Cristo, se opondo a Cristo, mas ele faz isso se colocando no lugar de Cristo. E essa ideia é muito clara em 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Nesse mesmo capítulo, dos versos 7 a 11, Paulo vai acrescentar algumas informações interessantes nesse contexto, quando ele diz o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Paulo nos provê um quadro no qual o filho da perdição, aquele que quer se colocar no lugar de Cristo, no lugar de Deus, esse homem da iniquidade, o iníquo, ele é representante de uma ampla classe de pessoas. Aquelas pessoas que anseiam pela mentira e pelo pecado, se deleitam com a injustiça. Nesse ponto, o anticristo, ele representa os anseios populares de manter uma visão de Deus, uma visão de salvação, mas que ao mesmo tempo englobe uma vida de desobediência à lei de Deus, andando-se no caminho largo e no pecado. Porque é isso que as multidões desejam. Todo mundo quer ir para o céu. Se você der escolha aos seres humanos, quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Agora, se as pessoas tiverem que abandonar os seus pecados para irem para o céu, possivelmente nem todas elas vão ficar tão felizes assim com a perspectiva de ir para o céu. Elas vão ter que abandonar aquilo que elas amam, aquilo que elas querem. De forma que o homem da iniquidade provê para elas a ilusão de um caminho diferente. Ele se senta no trono de Deus como se ele tivesse a autoridade de Deus de perdoar pecados, de salvar. E ele oferece às pessoas o quê? Aquilo que elas querem. Uma vida de desobediência à lei de Deus. E aí já não precisa mais guardar o sábado, porque o que importa agora é a autoridade desse homem que se senta nesse trono. E aí vocês começam a perceber o poder que uma figura desse tipo pode adquirir em termos religiosos no nosso mundo. Outros textos da Bíblia também podem iluminar esse conceito do anticristo. E, por exemplo, João capítulo 5, verso 43... relata as próprias palavras de Cristo em embate ali com os religiosos judeus, e ele dizia o seguinte: eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis, mas se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis.
Cristo não veio em seu próprio nome, em sua própria autoridade, fazer a sua própria vontade. Inclusive no Getsêmani ele ora: Pai, eu não quero, mas se é o que tu queres, que se faça a tua vontade. Passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. Cristo não veio aqui em seu próprio nome, em seu próprio benefício, mas certamente seres humanos agem em seu próprio nome e em seu próprio benefício. E certamente o anticristo seria um desses personagens, que vem estabelecido sobre o seu próprio poder, sobre a sua própria autoridade. Muitas vezes uma simples autoridade econômica, política e eclesiástica, mas não bíblica ou espiritual. Essas são algumas das verdades bíblicas a respeito do anticristo. Mas vamos analisar agora os textos onde o termo anticristo aparece. Abre a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2, vamos ler os versos 18 a 26. Existem 4 textos na Bíblia que se referem à palavra anticristo. Esses 4 textos estão presentes somente na literatura joanina, em 1 João e em 2 João. E nesse texto que nós vamos ler agora estão 2 ocorrências, no verso 18 e também no verso 22. Então, a partir do verso 18 do capítulo 2 de 1 João, nós lemos assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Todo aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. João escreve dentro de um contexto onde o cristianismo já estava mais maduro. João possivelmente é o último escritor da palavra de Deus. E ele já percebe no meio da sua comunidade, no meio da sua igreja, influências enganadoras, influências mentirosas, influências corruptas. E ele vê a multiplicação dessas influências na vida de muitos seres humanos. E ele vê muitos seres humanos abraçando as mentiras e as corrupções e se tornando uma pluralidade de anticristos. De forma que essa ideia de que o anticristo é um personagem singular em toda a história humana, que vai se manifestar no fim dos tempos, ela não é bíblica. Porque todo aquele que se coloca contra Cristo é anticristo. Seja negando quem Cristo é, a sua encarnação, a sua identidade com Deus, a sua identidade como único Salvador, ou coisas desse tipo, mas também que negam a Cristo através da rejeição do seu papel como Deus, Senhor, Salvador, Redentor da humanidade. Isso é muito importante porque já se vê aqui o conceito de que o anticristo está formado de uma pluralidade de ideias, de pessoas cuja influência está contra Cristo. Nesse texto também, João enfatiza aquilo que nós já vimos em Paulo, de que o filho da perdição, de que o anticristo é alguém que esteve em comunhão com a verdade cristã, com a verdade bíblica e a abandonou. De forma que o anticristo seja um fenômeno religioso, pseudo-cristão, que de fato nega a Cristo, nega a sua identidade, nega a sua obra e nega a sua verdade, é uma conclusão irresistível.
O anticristo, portanto, é um sistema de crenças que tem o seu ápice em uma pessoa, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o iníquo. João afirma ser mentiroso aquele que nega que Jesus Cristo é o Messias. Esse é o anticristo. E na segunda carta de João, no verso 7, ele afirma também: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Eu preciso ser muito honesto com vocês e tratar algumas questões referentes ao catolicismo romano dentro desse contexto. Nos dois textos, em 1 João 2,22 e em 2 João verso 7, João identifica os anticristos, ou o anticristo, como alguém que nega a encarnação de Jesus Cristo. E certamente a Igreja Católica Romana não nega a encarnação de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Nesse ponto, a cristologia católica é bastante ortodoxa e coerente com a Bíblia, de que Cristo é plenamente Deus, é plenamente homem, é Deus que se fez homem, é Deus que se encarnou, de forma que certamente os católicos e o catolicismo vão se defender da acusação de serem um anticristo por possuírem essa característica em sua doutrina e em sua teologia, de forma que aparentemente o catolicismo se afasta de poder ser identificado com o anticristo através desses fatos. Agora, será que a ideia do anticristo, em conexão com a cristologia, significa simplesmente que os anticristos teriam problemas teológicos com a doutrina de Cristo? Ou será que os anticristos poderiam ter dificuldade com as obras correspondentes à crença de que Jesus é o Messias, de que ele é o Filho de Deus e de que ele é Deus? É interessante a gente pensar por esse lado, porque a Bíblia nos provê alguns insights que dizem coisas do tipo assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Tito capítulo 1, verso 16. Existem pessoas que, com a boca, conforme profetizou Isaías, aceitam a Deus, aceitam a verdade, estão perfeitamente em harmonia com a verdade, mas negam essa verdade com obras incoerentes. Essa é uma ideia que nós não podemos descartar. O próprio Jesus enfatizou isso, por exemplo, em Lucas 6, verso 46, dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Jesus mesmo citou a profecia de Isaías em outros contextos, e aqui está dizendo: não basta reconhecer que ele é Senhor, mas tem que fazer o que ele manda. As pessoas negam a Deus não apenas por sua teologia, por suas doutrinas e por suas crenças, mas também pela forma como eles vivem diante do fato de que Cristo é o Deus encarnado. E aqui o catolicismo já não está em posição tão favorável para negar que ele mesmo é o anticristo. A ideia de que Cristo é Deus conduz à inevitável conclusão de que a lei de Cristo é a lei de Deus. E certamente o catolicismo não se submete à lei de Deus. É assim, por exemplo, que no Catecismo Católico Romano, página 562, artigo 2141, está escrito assim, por exemplo: o culto às imagens sagradas está fundamentado no mistério da encarnação do Verbo de Deus e não contraria o mandamento. Aqui o catolicismo admite prestar culto às imagens e mentirosamente diz que esse culto está fundamentado, ou seja, ele está legitimado no mistério da encarnação de Cristo. E que isso não contraria o mandamento. Mas a lei de Cristo, a lei de Deus, diz expressamente assim, em Êxodo 20, a partir do verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes darás culto. Essa é a lei de Deus. Você não vai dar culto às imagens.
E o ensino oficial da Igreja Católica diz que o culto às imagens que eles praticam está fundamentado na encarnação. Está claramente demonstrado que o catolicismo romano segue aquilo que João falou do espírito do anticristo. Abre a sua Bíblia lá em 1 João 4, verso 3. O último verso que traz essa palavra anticristo. E João diz assim: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. A manifestação desse espírito, que é um espírito contra Cristo, que é um espírito que guerreia contra o Senhor, se colocando no lugar do Senhor, já estava ativo, plenamente ativo na época de João e continua ativo, plenamente ativo até hoje. Entretanto, a identificação do catolicismo romano como um poder político-religioso que é anticristo é amplo e não está fundamentado apenas na ideia por detrás da ocorrência desse vocábulo na Bíblia em seus contextos específicos. Essa identificação do catolicismo com o anticristo surge de uma ampla gama de conclusões teológicas a partir da identificação, dentre outros textos, de 2 Tessalonicenses 2, de Apocalipse 13, de Apocalipse 17 e 18, as características da teologia e da história da Igreja Católica Romana. E toda essa gama de conclusões exige consideração mais atenta. Nessa série de mensagens sobre a Igreja Católica Romana à luz da Bíblia, nós vamos tratar extensamente de Apocalipse 13, de Apocalipse 17, de Apocalipse 18, com bastante calma, com bastante profundidade, de forma que todos nós possamos compreender a posição da Igreja Católica a partir da Bíblia. Agora, vamos fazer um resumo das conclusões a que chegamos nesse estudo de hoje. O anticristo é o filho da perdição, é o homem da iniquidade que guerreia contra Deus, se colocando no lugar de Deus. Ele é o filho da perdição, identificado com Judas, um membro da comunidade cristã que vira as costas à verdade de Cristo. Ele é o representante de uma ampla gama de pessoas que deseja crer na salvação enquanto vive em transgressão da lei de Deus. O anticristo também é alguém que vem em seu próprio nome, sobre a sua própria autoridade e em seu próprio benefício. Nós percebemos que o sistema religioso católico, através da sua negação prática da pessoa de Cristo e da lei de Cristo, cumpre as prerrogativas e funções do anticristo, negando o Senhor através das suas obras. Esse é o espírito que se coloca contra Cristo, que se coloca no lugar de Cristo, usurpando a posição e a autoridade que pertencem somente ao Senhor. Também temos que admitir que a identificação do catolicismo romano com o anticristo não surge apenas da interpretação dessas passagens, mas também de outras, especialmente no livro do Apocalipse. E nós devemos dar mais atenção a esses outros textos. Espero que o estudo de hoje tenha sido útil para aprofundar o conhecimento de vocês a respeito da ideia de um anticristo e de como essa manifestação do espírito do anticristo permeia a identidade católico-romana. Se há algum católico fazendo esse estudo conosco que possa perceber a seriedade das conclusões que tiramos a partir da Bíblia e que possa se entregar ao Senhor para conhecer o poder da sua salvação. Vamos terminar o nosso estudo em oração. Oremos. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado, porque o Senhor nos concede a verdade tal qual ela é em Jesus. Mesmo quando essa verdade é forte, é pesada, machuca e nos conduz muitas vezes à perplexidade, ela ainda assim nos esclarece, nos ilumina de forma a podermos tomar decisões ao teu lado. Decisões de seguir não um sistema mundano, não um sistema político, não um sistema corrompido religiosamente, mas seguirmos a Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador, em nome de quem oramos. Amém.